Olá pessoal, vamos iniciar então a correção dos exercícios da página 25, que trabalhava as propriedades dos radicais. No primeiro exercício, no 26 aqui, nós tínhamos que pedir assim, calcule, né? Não estava falando mais nada. Pela expressão, nós vemos que o índice é igualzinho ao expoente aqui do radicando. Então, nós podemos usar a propriedade do cancelamento, né? Olha, eu posso anular a raiz e o expoente e o resultado fica valendo 9. Então, os outros vai ser igualzinho, ó. Raiz, o índice é 5 e o expoente é 5. Então, aqui vai ficar meio. E nesse daqui, né, ó, índice 3 e expoente 3, o resultado é o menos 5. Eu vou cancelar a raiz e o expoente aqui, ó. A gente pode até cortar assim, para lembrar, mas não é obrigatório, desde que faça certinho, né, o resultado. Na 27, os radicais, eles eram, né, tinham um sinal de igual entre um e outro. Estava falando assim, determine o valor de cada letra. Então, nós tínhamos um radical, aqui do lado, equivalente a um outro radical, mas o índice aqui dos radicais são diferentes. Então, nós vamos usar aquela propriedade da equivalência de radicais. Então, se eu pensar o 12 e o 3 aqui, eu poderia simplificar o índice aqui por 4. 12 dividido por 4 dá 3. Então, eu faria o quê? 4 dividido por 4. O A, então, seria 1. Então, esse índice aqui, nós estamos tentando descobrir, seria 1. O índice não, né? Expoente do radicando. Aqui no segundo, ó, de fora, a gente precisa descobrir o índice, que é o B. Então, vamos olhar pro expoente aqui de dentro, ó, 5 e 20. Se eu pensar, tá aumentando, então 5 vezes 4 dá 20. Então, significa que eu vou multiplicar por 4 o índice aqui. 3 vezes 4 daria 12. Então, o B aqui vale 12. Na terceira aqui, né, equivalente à letra C. Nós temos aqui dentro, ó, 2 e 8 é como se fosse multiplicado por 4. 2 vezes 4 dá 8. Então, que número vezes 4 dá 16? É o próprio 4. 4 vezes 4, 16. Então, C vale 4. E nesse daqui nós temos 3 vezes 3, que dá 9. Então, faria que número vezes 3 dá 6. Eu posso pensar também assim, que número vezes 3 dá 6, eu posso fazer o caminho inverso. 6 dividido por 3, o caso é o 2. Só testar, 2 vezes 3, 6. Então, o valor do D é o 2. O exercício 28 pedia para escrever na forma de um único radical. Nós temos aqui 3 radicais, no caso da letra A, sendo multiplicados. Como que nós podemos escrever isso na forma de um radical? Como todas as raízes aqui têm o mesmo índice, eu posso multiplicar todo mundo aqui de dentro. Ó. 7 vezes 12 vezes 3. No caso, o resultado final aí dá 252. Então, nós escrevemos assim. A letra B, todos os radicais têm índice 4. Então, nós podemos multiplicar todo mundo, ó. 10 vezes 2 dá 20, 20 vezes 9, 180. Ou se eu quisesse fazer 9 vezes 2, 18, vezes 10, 180. Dentro do radical de índice 4. Importante, não esquecer de colocar os índices aqui, quando for outros números, né? Quando não tem nada, a gente sabe que é 2, mas os outros é obrigado a colocar. Porque se deixar sem nada, significaria que seria 2. Na letra C, a diferença é que é uma divisão, porque fração é divisão. Então, se conseguíssemos fazer uma divisão exata aqui, pelo menos em decimais exatos, a gente até faria. Dividiria 13 por 9. Mas como não dá uma divisão exata, dá uma dízima periódica, nós deixamos na forma de fração mesmo. E a D tem uma mistura entre divisão e multiplicação. Então, basicamente,
Isso aqui nós poderíamos escrever assim, ó. 5 vezes 20 dividido por 4, dentro de um radical só, do raiz de 10. Aí eu posso aqui, para fazer o resultado, dá para multiplicar 5 vezes 20, dividir por 4, ou dá para fazer usando a técnica do cancelamento, né? Fazer 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 5 dá 25. Ou faço 5 vezes 2, 5 vezes 2, 5 vezes 20, né? 5 vezes 10, então no caso 100 dividido por 4 dá 25. Tanto faz. O resultado final dá 25. Nesse caso, foi efetuado a conta para chegar no 25 certinho. O exercício 29, nós temos um exemplo, né? Onde diz assim, o que Henrique transformou raiz sexta de 125 em uma raiz quadrada. Aí traz o exemplo em que pede que propriedade dos radicais o Henrique utilizou. Ele utilizou essa propriedade aqui, ó, aquela que nós pegamos o índice e o expoente e dividimos por um número fixo aí, né? Digamos, por um número P. Então, a gente pode escrever assim, N dividido por P, ou M dividido por P. Era só para escrever dessa forma, ou colocar a segunda propriedade, mas colocando assim mais genérico, né? Mais específico. Não é genérico em termos de mostrar, né? Pode valer para qualquer situação, e específico, porque é essa a propriedade. A B fala assim, de uma maneira parecida, transforme. Aqui eu não dei nenhuma dica para vocês, mas qual que era a dica para fazer esse exercício? Fatorar os números. 289. Fazer a fatoração do 289. Se a gente tentar fazer lá o 289 fatorar, eu só vou encontrar o 17 para dividir ele. Então, 289 dividido por 17 dá 17. E 17 pelo próprio 17 dá 1. Forma fatorada do 289 é quem? 17 ao quadrado. O que eu vou fazer? No lugar do 289, vou colocar 17 ao quadrado. E vai ficar assim a expressão. Eu troquei 289 por 17 ao quadrado. Só que diz assim, ó. Eu quero transformar isso aqui numa raiz quadrada. Para ser raiz quadrada aqui precisa ser 2. Tá como índice 4. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2. Então, vai fazer 4 dividido por 2 dá o 2, aqui que eu não vou colocar, que é a raiz quadrada. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, como é 1, eu vou só colocar 17 mesmo. O expoente 1 eu não preciso colocar. Era isso que era para fazer. Então, 64, por exemplo, eu vou fatorar ele aqui do lado. Nas próximas aulas, nós vamos fazer muita fatoração para fazer cálculos com radicais. Então, 64 dividido por 2, 32, por 2 é 16, 8, 4, 2 e 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 64 é igual a 2 elevado a 6. Então, eu troquei 64 pela fatoração dele, que é 2 elevado a 6. Só que eu quero que isso aqui vire uma raiz cúbica. Então, aqui tem que ser 3. O que eu vou fazer? Eu vou pensar 18 dividido por 6 dá 3. Então, 6 dividido por 6 vai dar 1. Então, eu vou colocar 2 elevado a 1 ou apenas 2. Até posso pôr 1 aqui. Mas é equivalente a somente 2. Então, era isso que era para fazer. Era para simplificar os radicais, né? Usar outros índices, mas mostrar que essa expressão é equivalente a essa. Bem semelhante à ideia de frações equivalentes até. O exercício 30, ele falava assim, quais igualdades são verdadeiras? Né? Uma pergunta. Tinha um radical aqui, igual a outro, vou verificar se é falso ou verdadeiro.
Nesse, nós vamos utilizar aquela propriedade da raiz dentro de uma outra raiz. A gente faz o que com os índices? Multiplica. Então, aqui não tem nada, a gente sabe que é 2. 3 vezes 2, 6. Verdade. Certinho isso daqui. Na B, ó, não tem nada, é 2. 6 vezes 2 daria 12, deu 8. Então, isso aqui é falso. Na letra C, nós temos aqui 15, e aqui está uma raiz de 5 dentro, uma raiz de 3 dentro de uma raiz de 5. 5 vezes 3, 15. Então, certinho, verdadeiro. E na letra D, aqui nós temos 3 raízes, né? A gente olha assim, fica até confuso, mas... e aqui tem uma raiz dentro de uma outra raiz. Então, se eu olhar aqui, se eu fosse transformar isso aqui numa raiz só, era equivalente a fazer 12 vezes 2 dá 24. Aqui teria que ser 24. E na outra, é equivalente a fazer 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Então, de dentro aqui é continuar o 74, né? Mas lá fora não deu, ó. 24 o índice aqui e aqui 36. Então, isso aqui é falsa. Essa D é falsa. No exercício 31 falava, escreva cada item em um único radical. Bem parecido com o exercício 28D. Nós temos os índices aqui igualzinho, então eu posso aplicar aquela propriedade. Tanto faz, né, eu multiplicar primeiro 5 vezes 12 e dividir por 3, ou eu posso usar a simplificação aqui, né? Como que eu faria a simplificação? Eu acho mais prático, ó, 5 vezes 12 dividido por 3. Isso tudo dentro de uma raiz de índice 6. O preto ficou meio falhando aqui. Como que ficaria isso? Vou mudar a cor. Eu poderia simplificar o 12 por 3, daria 4, né? 12 dividido por 3 dá 4. 5 vezes 4, 20. Então, o resultado dessa multiplicação, né? Dessa fração aqui com a multiplicação, né? O resultado final é 20, dentro da raiz. E o índice 6. Poderia fazer 5 vezes 12, 60. 60 dividido por 3 dá 20 também. É a mesma coisa. A simplificação é mais fácil. Mais fácil não, digamos, ela agiliza o cálculo. A B. Se for ver olhando assim, nós não poderíamos multiplicar do jeito que está aqui, ó, esse radical. Qual que é a façanha que nós vamos fazer? Transformar essa expressão em um único radical. Então, por exemplo, vou colocar até... vai ficar de um outro jeito mais organizado aqui. Ver se fica organizado. Vou colocar assim, ó. 4 vezes 3, 12. Então, isso aqui é equivalente a essa expressão. Sendo assim, o índice 12 vai bater com os outros também. Então, aí eu vou poder aplicar a propriedade. Aqui também dá para aplicar a propriedade. Então, vai ficar 5 dividido por 4 vezes 6. Isso tudo dentro de uma raiz só, da raiz de índice 12. Como que ficaria aqui? Eu vou separar, não vou bagunçar tudo. Poderia fazer também simplificando, ou faz 5 vezes 6, 30. 30 dividido por 4 dá 7,5, né? Que dá um número quebrado. 7,5. Índice 12. Então, isso aqui seria equivalente a 7,5. Ou também, gente, isso é uma possibilidade, mas também nós podemos escrever na forma de... Deixa eu ver se vai ficar muito fora aqui. Ou podemos escrever isso aqui na forma de fração mesmo. Vai ficar assim, ó. 5 vezes 6, 30. 30 dividido por 4. E aí, fica bem estranho aqui, mas vamos fazer assim mesmo. Eu simplifico, vai ficar 15 sobre 2. Índice 12. O exercício 32 e 33 eu vou fazer na aula online. Então, vamos para o 34. Veja como o Rui simplificou. Aí tem um exemplo, né? Vocês tinham que observar o exemplo e tinha que fazer com esses outros
com esses outros exercícios. Qual a ideia? É eu pegar e usar potência, né? O que é que está dentro do parênteses ao quadrado? É ele vezes ele. Então, eu vou repetir. Raiz de índice 8, né? No 7, de novo. Vou repetir. Aqui é o quadrado, 2 fatores. Como que nós podemos fazer com essa multiplicação? Eu poderia fazer 7 vezes 7, mas vamos deixar na forma fatorada. 7 ao quadrado, já que o 7 vezes o 7 é 7 ao quadrado. Deixar desse jeito, ó. O que aconteceu aqui? Nós temos o 8 e o 2, que dá para simplificar por 2, né? Vamos simplificar aqui, ó. Dividir por 2. Como que nós podemos deixar esse radical? Assim, raiz, né, de 7 elevado a 1, então eu vou deixar 7 mesmo. Vou pôr 1 primeiro, para a gente não esquecer. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, de forma mais simples, raiz quarta de 7. Era isso. Então, na letra B vai ficar raiz de... Vou pôr primeiro tudo aqui. Raiz de 4, raiz de 4, raiz de 4. São 3, né? Agora eu coloco 9 em todos para não esquecer. Quantos 4 tem? Tem 3, então 4 elevado a 3. Ou 4 ao cubo, né? Dentro da raiz de 9. Podemos simplificar agora aqui o 9 com 3 pelo próprio 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3, e o 3 dividido por 3 dá 1, vai ficar 3 aqui fora de índice, 4 elevado a 1. Ou seja, raiz cúbica de 4. E a letra C vai ficar 9 ao quadrado, que agora dentro da raiz já é 9 ao quadrado. 9 ao quadrado e 9 ao quadrado. E o índice aqui é 18. Por enquanto ele fica lá fora, a gente não faz nada com ele. Vamos pensar no 9 ao quadrado, multiplicado por 9 ao quadrado, multiplicado por 9 ao quadrado. Isso aqui é equivalente a 9 elevado a 6, propriedade da potência, ó, 2, 2 e 2, dá 6. E o índice aqui fora continua 18. Vamos fazer o que aqui com os índices? Com o índice e com o expoente aqui. Simplificar pelo maior número, que no caso seria 6. Então, vai ficar 18 dividido por 6 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, isso aqui é equivalente à raiz cúbica de 9. E o exercício 35, ele mostrava uma forma de calcular a raiz, né? Uma calculadora comum, porque numa calculadora comum não tem raízes, por exemplo, para calcular índice 4, índice 8, só tem a raiz quadrada. Mas estava mostrando uma forma que a gente pode utilizar uma calculadora comum para encontrar essas raízes. Então, diz lá, para digitar o número, né? No caso, eu vou digitar o número 4096 e apertar a tecla da raiz quadrada. E, com o resultado que der, eu aperto novamente a tecla da raiz quadrada. Então, no caso da letra A, o resultado deu 8, certo? Na letra B, o que aconteceu? Na letra B, nós tínhamos que calcular 3 etapas. Por quê? Porque a raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada, que deu 4. Eu vou explicar melhor. E a última deu 7. Então, aqui, era só apertar 2 vezes a tecla da raiz quadrada. Por quê? Qual que é a explicação? Raiz quadrada. Dentro de raiz quadrada, 2 vezes 2, 4. Na letra B, não bastava 2 vezes. Eu tenho que fazer 3 vezes. Não vou pôr o número aqui dentro, mas é o número aqui, ó. Para completar o 8 do índice, raiz quadrada, vezes raiz quadrada, vezes raiz quadrada. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E da mesma forma com a letra C. Então, tinha que digitar o número, apertar uma vez a tecla da raiz quadrada,
vai dar um valor, apertar de novo, vai dar outro valor e apertar de novo, que ia dar o resultado 4. Era assim que era para resolver o exercício 35. 36, fatoral 36. Lembrar que é números primos, então eu vou dividir por 2, dá 18, por 2 dá 9, por 9 não posso dividir, porque por 2, porque ele é ímpar, né? Mas eu não posso dividir por 9, tem que dividir por 3. E de novo por 3 dá 1. Então, a decomposição do 36 ficou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Nós vamos usar muito isso aqui nas próximas aulas. 24, tranquilinho também, ó. 24 dividido por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e o próprio 3 dá 1. 1, 2, 3, então vai ficar 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1. Vamos por 1 aqui, porque nós vamos depender de lembrar disso aí. O 100. 100 é tranquilo também, ó. Divido por 2 dá 50, já cai na metade. Por 2 dá 25. 25 por 5. E novamente por 5. Dá 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 20. A hora que eu divido por 2, já cai na metade. 360. Dividido por 2, 180. Por 2 dá 90. 90 por 2, 45. Aí já não dá por 2 mais, vamos dividir por 3. Dá 15. 15 por 3 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Então, ficou 1, 2, 3, 4. 2 elevado à quarta potência vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Vou dar um exemplo aqui do 720, que é interessante. Eu posso, por exemplo, começar aqui por 2, por 2, por 2. Cheguei aqui, deu 90. Eu sei que 90 dá para dividir por 3, que é o número primo. Então, eu posso dividir por 3. Por quê? Se é número primo, eu posso dividir. Então, 90 dividido por 3 vai dar 30. 30 dá para dividir por 2 agora. Tá vendo? Eu tive que voltar no 2 de todo jeito. Então, eu posso fazer essa mudança assim, ir por 3 e depois voltar no 2? Eu posso, desde que dê para dividir. E desde que seja número primo. Então, vai acontecer isso, ó. 30 por 2 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5, que dividido por 5 dá 1. A única coisa que na hora de contar tem que prestar atenção, ó. 1, 2, 3, 4, 2. Deu a mesma coisa, mas pode se perder aqui. Quantidade de 3. 3 ao quadrado e o 5. Ok? Vou fazer mais alguns explicando aqui. O 324, na hora que eu vou dividir por 2, como eu posso fazer isso aqui mentalmente, de uma forma prática? Posso pensar assim, se fosse 300, a metade de 300 é 150. Mas é 324. Quanto que é a metade de 24? É 12. Então, 150 com mais 12 vai dar 162. É uma forma de a gente fazer o cálculo mental. Vou dividir por 2 de novo. Ó. Metade de 160 é 80. Metade de 2 é 1, então vai dar 81. 81, ele é uma sucessão de divisões por 3. Então, aqui vai dar 3, dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Ficou assim a decomposição de 324. 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à quarta potência. O 1024 é uma sequência interessante, porque só dá divisão por 2. Fica enorme a continha mesmo aqui. Vamos ver se vai caber. Metade de 1024, 512. Metade de 512, 256. Metade, 128. Dividido por 2, 64. Por 2, 32. 16, 8, 4, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 elevado a 10.
91, a princípio parece que ele é um número primo. Se eu for lá, né, fazer uma divisão, tentar dividir 91 por 7. 7 vezes 1 dá 7. Sobra 2. Achou 1, formou 21, dividido por 7 dá 3. Então, 91 dividido por 7 dá 13. Aí o 13 é um número primo, então só posso dividir pelo próprio 13, que aí resulta em 1. Decomposição do 182 é 2 vezes 7 vezes 13. Todos elevados a 1. Fazendo a decomposição de 135. Uma forma de a gente descobrir se o número dá para dividir por 3 é fazer o seguinte. Eu vou pegar, somar os algarismos do número. 5, 6, 7, 8, 9. 9 é múltiplo de 3, então o 135 é divisível por 3. Uma regrinha meio que mágica, mas tem uma dedução para explicar isso aí. A partir de divisão por 3, a gente começa a confundir, né? Então, nós podemos ir lá no rascunho, fazer lá, 135 dividido por 3. Faz lá, 3 vezes 4 dá 12, sobra 1. Não achou 5, 15 dividido por 3, 5. Então, 135 dividido por 3 dá 45. A partir daqui fica um pouco mais fácil dividir por 3. Dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Fatoração do 135 é 3 ao cubo vezes 5 elevado a 1. No 400, vamos dividir por 2, por 2, por 2. A partir do 100, a gente já fez até a fatoração do 100. Isso era só pegar a fatoração dele e terminar aqui o resto. 100 por 2 é 50, por 2 é 25, 25 por 5 dá 5 de novo. Não. Então, 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4 vezes 5 elevado ao quadrado. Fatoração do 400. Aqui eu já encerrei a fatoração de 320, 72 e 80, para dar uma agilizada no vídeo. Interessante ver que do 80 para baixo é igualzinho a fatoração, certo? Então, corrigir aqui, eu já vou fazer os 3 últimos. Por fim, as 3 últimas fatorações aqui do 220. 578, que pode ser que tenha dado um pouco de trabalho, porque o número primo que dava para dividir aqui era só 17. E a do 1000. A do 1000 eu vou fazer outro jeito rapidinho aqui, para mostrar que talvez seja até mais fácil. Então, esse cabe aqui, 1000. Começar do mesmo jeito que eu fiz. Eu divido por 2 dá 500. Aqui, ao invés de dividir por 2, eu vou dividir por 5. Porque eu sei que dá 100 certinho, né? Mais redondinho. E 5 é primo. Aí o 100 eu vou dividir por 2 de novo. Vai dar 50. 50 dá para dividir por 5, que dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Esse jeito é muito mais rápido de fazer do que esse, mais prático de resolver. Qual que é a desvantagem? Nós fomos alternando, né? 5, 2, 5, 2. Mas, ó, 2 elevado ao cubo e 5 elevado ao cubo. Deu no mesmo. O que importa é que aqui sejam números primos. Sendo números primos, pode fazer essa alternância sem problemas. Então, era isso, gente. Correção pronta, faço a correção no caderno de vocês, deixo tudo em ordem.